Cara, ele pega o gráfico da prova e ele escreve num papel, ele monta no papel, ele desenha e ele vai estudando ali os pontos que ele vai atacar. Ia te perguntar isso. Pô, o cara, metido a corredor, que só correu umas 3 vezes, ou seja, totalmente iniciante, resolve fazer um trail desse. Pô, a chance do cara se lesionar muito é maior. grande, muito grande. E aí, qual o conselho que tu dá pra um cara que tá querendo fazer uma maluquice dessa? Cara, é meio maluquice, né? Quem tá começando agora no trail, o que eu aconselho é fazer bastante treino específico. Eu lembro que no final do ano passado... Mas olha só, ele faz o treino específico antes ou depois dele fazer... Tipo assim, vamos supor, chega um aluno pra você, um aluno teu, e fala assim, Douglas, cara, eu tô querendo correr na trilha. O cara não corre na cidade, ele corre na esteira da academia. E a esteira que eu digo que ele corre, não é nem dele correr horas ali, não. Ele corre só para fazer o aquecimento da musculação dele. Ele vira para você, cara, eu quero começar a correr, mas eu quero começar a correr na montanha. O que você faria com ele? Para fazer uma introdução correta, para evitar lesão e tal. Então, eu como sou corredor de trail agora, não deixo de fazer minhas rodagens na rua, no plano. Porque também auxilia, né? Porque a corrida de montanha ela é muito travada também. Tanto que depois de uma prova a gente fica com a musculatura muito travada, bem contraída. Então essas corridas na rua, ela acabam soltando também, né? Então assim, para quem ainda tá iniciando, bem inicial mesmo, aconselho que faça essas corridas na rua sim. Começar na rua, então. Começar na rua e depois ir migrando pra trilha. Porque essa questão que eu falei, tem que treinar o específico. Eu tava lá em Petrópolis ano passado fazendo uma corrida. WTR? Isso, foi a WTR. E choveu muito na hora da largada. Eu fui na mountain bike do ano passado. O meu foi no dia seguinte. O meu foi um dia antes. Eu fiquei sabendo da lama E lá. choveu muito. E na hora da descida, eu ultrapassei diversas pessoas. Escorregando? Então, esse foi um dos pontos. O esporte de trilha, ele é muito diferente, por isso que eu me apaixonei por ele, porque não é só você botar um tênis e ir pra rua. Você tem que montar uma estratégia, você tem que ter um tênis adequado, você tem que pensar na sua alimentação, porque acaba sendo provas mais longas. Por mais que você corra 9 na rua e 9 na montanha, o pace vai ser muito mais alto. Então assim, a galera foi com o tênis liso, com tênis de placa, então assim, não tinha como eles descerem na velocidade que eu tava descendo com tênis de gripe. Então... E às vezes também o que acontece é de muito corredor de rua ir para essas provas para tentar se sobressair, né? Eu corro bem na rua, vou correr bem na montanha. Mas acaba que não é assim. Tem muita gente que consegue sim se sair bem, mas se você botar o parâmetro ali, quem se sobressai são os corredores de trilha mesmo. Entendi. Cara, eu acho que tem muita pegada que aqui na região serrana tem muita gente que corre. Petrópolis tem muita gente que pratica corrida. Aqui em Teresópolis também tem muita gente, né, cara? E aí quando você pega uma prova como a WTR, que é uma prova importante, eu acho que os moradores da cidade ficam tentados a irem aí nessa prova. Exatamente. Muito para testar o seu limite também, né? Não às vezes pensando em pódio só, mas meio que para testar o limite, e aí não tem a mínima noção do equipamento que ele tem que ter mínimo ali de segurança. Não é só de segurança, não. É até de performance mesmo, né? Tipo assim, você vai para uma prova de mountain bike, você não tem como você ir com uma bicicleta de estrada. É mais ou menos essa a pegada do tênis que você tá falando, né, cara? Eu acho muito maneiro esse tipo de prova de endurance, que você tem que ter estratégia, cara. Sim. Que não é só você pegar e sair igual um louco explodindo, né? Que seria uma corrida de 100 metros, não é? A corrida mais rápida é 100 metros rasos. 100 metros. É o que o cara sai igual um louco. Pô, essa corrida que você tem que saber a hora de se alimentar, o que você vai comer, a hidratação, tudo isso, e o quanto que você pode forçar. Hoje eu estava conversando com um amigo, Fernando, membro aí do nosso podcast, depois eu vou dar dica para vocês. Ele estava falando do treino, ele falou, pô, fiz um pedal de 12 horas e o que eu achei maneiro é que eu consegui manter a mesma constância. Eu falei, cara, eu acho isso o mais difícil. E aí tem essa pegada das provas longas que você está falando. O cara, quando ele não está preparado,
se você fosse olhar em gráficos de velocidade, sei lá, de potência, você ia ver umas ondas assim, que o cara vai lá em cima, daqui a pouco ele morre, aí recupera um pouquinho, vai lá em cima e morre, e assim ele termina a prova. E aí você pega um cara mais experiente, você vê uma linha mais plana. Vai oscilar, mas mais plana. Por quê? Porque o cara já tem noção do quanto de energia que ele tem que economizar para, né, para não ficar sem energia antes do tempo, mas também tem um lance de não terminar a prova sobrando energia, né? Exatamente. E, cara, aí você acha que no trail tem mais isso do que no asfalto? Então, eu acredito que essa questão da estratégia, ela é muito importante no trail por conta das subidas, né? A gente sempre dá uma olhada na altimetria da prova antes. Importantíssimo. Mas chega na hora, assim, eu ainda não... Você falou de corredores de Petrópolis, só dar uma fugidinha aqui agora. Pode fugir o quanto você quiser. Falei contigo antes aqui, falei, você que manda, cara. Então... Eu tenho várias referências lá de Petrópolis, o Chico Santos, o Bruno Bulli, o João Ratinho, o Jonathan Hermes. São pessoas que... O Chico Santos está direto na loja lá da Avancini. E são pessoas que são referência para mim. E esse foi um dos motivos que eu fui pro trail também. Porque eu comecei a olhar o trail de uma maneira diferente e comecei a gostar. E eu falei assim, poxa, mas não tem ninguém aqui em Teresópolis que é uma referência na montanha. E eu comecei a pensar assim, pô, já que não tem, eu quero ser essa referência. Maneiro. E eu vou treinar pra isso. E eu tava vendo o Bruno Bulli, essas 2 semanas atrás. Cara, ele pega o gráfico da prova e ele escreve num papel, ele monta no papel, ele desenha, e ele vai estudando ali os pontos que ele vai atacar na prova. Principalmente nas subidas. Ele foi agora, ano passado, ele foi 7º lugar, se eu não me engano, do Mundial de Skyrunning, que são corridas mais verticais. Não sei se você já escutou falar. Não, mas então, já assim, achei maneiro aí. Ele é bizarro. Ele é mais novo que eu, tá despontando aí no mundo do trail, tá pra ser um dos melhores aí da montanha daqui a uns 2, 3 anos, com certeza. E eu tive o prazer de correr com ele, treinar agora uns 20 dias atrás lá em Itaipava. Super gente boa. E eu achei muito interessante essa questão dele analisar o gráfico antes, sabe? Dele montar a estratégia dele. E você falou de questão de energia também, né? Eu já cheguei em corridas que eu sabia que eu podia dar mais, sabe? Né? Corridas de rua. Você termina... Porque você termina e fala, pô, eu podia dar um pouquinho mais o gás. Isso é um erro, né? E isso é um erro, com certeza. Mas até agora... Corridas de montanha que eu participei, que eu dei a vida, assim, teve corridas que eu participei... 15 dias atrás, teve a corrida aqui da cidade das amigas que a corrida me deu. Sim. Fui chamado 2 dias antes pra corrida, eu não ia participar. Foi ali no Golf, né? Foi no Golf. Foi até o Leão que me arrumou a inscrição e aí eu acabei indo. Essa foi um tipo de corrida que eu fui, mas eu não queria me desgastar porque eu tinha a WTR da Floresta da Tijuca uma semana depois. Saquei. Então foi um ponto diferente. Você usou como treino, um bom treino. Eu fiquei em 3º lugar geral. Maneiro. E acabei perdendo o 2º lugar por causa de 5 segundos. O cara usa a prova como treino e fica em 3º geral. E aí acabou que, assim, eu poderia ter ficado em 2º? Poderia, porque eu fiquei 5 segundos atrás do 2º lugar. Mas eu falei assim, poxa, minha prova mais importante é a lá do Rio. Se eu forçar aqui, pode ser que semana que vem eu não esteja tão bem para fazer a prova lá embaixo. Você entende que você terminou essa prova que você usou como treino no limite do que você deveria entregar para não comprometer a prova seguinte. Sim, exatamente. Entendi. Tanto que depois da prova eu ainda rodei 2 km lá na grama ainda, depois de ter feito 10 km de corrida. Pra quê? Pra dar uma soltada, que a grama ajuda muito a soltar a musculatura. Então, assim, provas-alvo, você tem que sempre dar ao máximo. E quando surgiam essas provas assim, né? Igual eu que corri uma semana antes, você pode usar assim como treino, mas saber aonde você tem que apertar e aonde não. Entendeu? Eu apertei muito na subida, para poder treinar a subida, né? O ganho altimétrico. E na descida eu já fui um pouco mais cauteloso para não me prejudicar. O Paim botou aqui no chat, você tá falando aí, deixa eu ver se ele... o que mais machuca na corrida de montanha é a descida. Quando você fala de se preservar na descida aí, você estava pensando numa possível lesão? É isso ou não? Ou é de questão de musculatura mesmo? Também, a musculatura. Você falou, você subiu forçando e desceu
conservador, digamos assim. Sim. Foi visando se proteger de lesão ou se proteger de desgaste? Tanto lesão quanto desgaste. Dos dois? Porque a corrida... Não, mas na descida tem desgaste assim? A corrida de montanha, o quadríceps no dia seguinte fica... Por conta da descida? Por conta da descida. É mesmo? Você usa muito o quadríceps para subir e para descer. Principalmente para descida. Porque ele é como se fosse seu freio. Ele é o freio da corrida. Entendi. Só não sei que parte que é o quadríceps, mas entendi. Quadríceps é a parte da frente da coxa. Tu não tá falando com o professor de educação física, não. Com o educador físico. Olha eu falando besteira.